aí passamos aqui para a última ceia pascal. O que quer dizer pascal? A última ceia da Páscoa. Seria a última Páscoa de Jesus entre nós. Versículo 17, aqui do capítulo 14, nós temos a narração de Marcos. Chegado o fim da tarde, vem com os 12. Então, a ceia se dá apenas com os apóstolos, seus 12 apóstolos. Reclinam-se à mesa. Já falamos sobre isso, não é? Não há cadeiras onde sentem. Há lugares onde se reclinam, sentam como se fosse um chão, as pernas ficam estiradas ao lado do corpo, e ali, então, eles se alimentam em volta da mesa. Então, reclinando-se à mesa enquanto eles comiam, Jesus disse: Amém vos digo. Amém quer dizer em verdade. É como se ele enfatizasse, quase chamando a atenção para o que ele estava dizendo, quase como se fosse uma chamada, e é claro que tudo que Jesus diz é verdade, mas é como se fosse assim, atenção para o que eu vos digo, em verdade vos digo, que um de vós que está comendo comigo me entregará. E começaram a se entristecer e a dizer-lhe, um após o outro, porventura sou eu? Olha, só esta pergunta daria o quê? Um congresso. Nem é um seminário, só daria um congresso. Porque nenhum deles se sentia perfeito o suficiente para garantir que não trairiam Jesus. Veja, isto é uma humildade diante do mestre, não é? Eles, Senhor, serei eu? Porque nós podemos trair de muitas formas, não podemos? Às vezes traímos de uma forma infantil, de uma forma... Estou lembrando aqui do momento de gratidão da casa, dos Servos de Maria, que fizemos, está lá no canal, lá de Espírita Servos de Maria, em que contamos o caso de uma companheira querida, em que dissemos assim, não vamos dizer o nome dela, e eu disse 6 vezes o nome dela, e nem percebi. Depois as pessoas disseram, você disse que não ia dizer, e você estava dizendo, mas como assim eu não percebi que eu estava dizendo o nome dela? Então, vejamos, que às vezes traímos a nossa intenção e não nos damos conta, não é? Interessante isso. Então, quer dizer, mas eles, 12, um já sabia, não é? Que já tinha ido lá tratar com os homens do templo. Ele sabia que iria trair Jesus. Os outros estavam assim, meu Deus, Jesus está dizendo que um de nós o trairá. Será que, de alguma forma, eu serei capaz de fazer algo contra o mestre? Veja, isto é tão bonito no sentido de que eles estão ali totalmente compreendendo a sua pequenez e aceitando e perguntando a Jesus, não dizendo, imagina, Senhor, eu te trair? Não, de jeito algum. Não, não foi essa a atitude deles. A atitude deles é, Senhor, vamos ler exatamente o que está aqui. Porventura sou eu? E isso disse a Jesus um após o outro. Ou seja, todos estavam fundamente impressionados com aquela fala e interessados em saber do mestre, que eles sabiam que tinha condições de ver o futuro, se de alguma forma algum deles iria cair nesta fraqueza de traí-lo. Porventura sou eu? Ele lhes disse, um dos 12, que mergulhe a mão na tigela comigo. Isso é uma outra característica. Assim como eles comiam
inclinados à mesa e não sentados em cadeiras. Eles também não tinham um pratinho à frente de cada um com a comidinha de cada um. Eles comiam, vamos dizer assim, que o prato fosse servido numa bandeja e todos comiam daquele prato, daquela tigela, ok? Então ele vai dizer que mergulha a mão na tigela comigo. Porque o Filho do Homem, e aí ele está falando de quem? Dele. É um ser numa instância, nós poderíamos dizer, no outro dia estávamos mesmo a conversar com um grupo, como é Jesus Silvíssimos? Silvíssimos, na sua instância, não é, que é o plano angélico ou divino, o plano onde habitam os espíritos puros, se chegássemos a ver este plano de alguma forma, como veríamos os espíritos puros que lá habitam? Pessoas como nós, densas, assim? Ou seriam simplesmente luzes, não é? Um grau de pureza tão grande, e no livro, aqui na codificação, diz que para nós a matéria de um espírito puro não é matéria. Se é assim, o que parece o corpo de um espírito puro? Quando um espírito puro vem entre nós, ele precisa da forma o quê? Desta forma mais densa, não precisa? Precisa. E nisso ele se torna o filho do homem, ou seja, ele se revela como uma criatura densa como nós, porque ele não é mais denso como nós. A aparência dele na sua morada celestial, não há necessidade mais disso. Vai se tornando tão etéreo, tão iluminado, tão etéreo, tão iluminado. Ai, Cristina, você já viu baixinho? Eu consigo conceber levemente pelo pensamento. Os espíritos dizem isso também. Que a doutrina espírita, por muitas coisas, por exemplo, a definição de Deus. Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Nós entendemos claramente que seja isso? Nós entendemos o nosso pensamento tem condição de alcançar cognitivamente o que é isto. Por quê? Porque nós sabemos o que é supremo, causa primeira, então nós conseguimos elaborar cognitivamente a nossa compreensão. Mas sentir, esse saber que, não é? Que nós, vamos lá, nós sabemos o que é a água. Se nós vamos falar da água, nós falamos com sentido, não só cognitivamente. Por quê? Porque nós já bebemos água, nós mergulhamos na água, nós tomamos banho, nós conhecemos a água no vapor, a água no gelo, a água no líquido, não é? Então, nós temos mais esse conhecimento dos nossos sentidos que vão alicerçar muito do nosso entendimento cognitivo sobre o que seja a água. Já Deus, não é? Já um espírito puro, o bom já é difícil da gente entender alguém que está sempre de boa, né? Vai ter alguns conflitos, deve ter, né? Mas saiu do nosso nível de entendimento. E o espírito puro está muito acima do espírito bom. A gente consegue conceber pelo pensamento com que a doutrina nos revela de um espírito puro. Mas é claro que para nós, quando nós pensamos em Jesus, nós pensamos e estão muitas vezes as pessoas preocupadas. Ai, será que Jesus parecia com um judeu da época? Era moreno? Tinha cabelos cor de mel? Qual era a cor dos olhos de Jesus? Aí Jesus, para baratinar a mente de todo mundo sobre isso, o que faz? Toda vez que aparece depois da sua crucificação, ninguém o reconhece. Como ele não parecia como era.
era outro. Maria encontra Jesus no jardim e diz assim: ai, por favor, seu jardineiro, onde está o corpo do meu Senhor? E só quando ele fala com ela, reconhece. Os espíritos a caminho de Emaús não reconhecem. Só quando ele parte o pão, reconhecem. Os apóstolos na praia, pescando no mar, veem Jesus na praia, não reconhecem. Uma hora lá o reconhecem. Então, Jesus nos mostra que isto aqui é secundário. Jesus veio falar ao espírito imortal, não veio falar às pessoas que estavam encarnadas há 2000 anos. Sim, falou com elas. Mas tudo que ele falou ecoou, continua ecoando, chegando a nós até hoje, porque aquilo que ele falou, tudo que ele falou e tudo que ele fez, foi para nós em todo e qualquer momento, em todos os séculos e milênios. As suas lições transcendem aquela situação ali, local, espacial e temporal. Então, quando temos aqui, porque o Filho do Homem vai ser entregue conforme está escrito a seu respeito. O que está escrito a seu respeito sobre o Filho do Homem é o Messias, é o Cristo, está lá no Antigo Testamento. Tudo claro sobre o que iria acontecer com ele. O Cordeiro de Deus seria sacrificado. Estava lá dito. E ele é o Cordeiro de Deus. Aqui, então, ele se trata como Filho do Homem e já vimos por quê, não é? Alguma questão, por favor, coloquem aqui no nosso chat. Aí, porém, não, aí não, tem acentozinho ali. Ai, porém, daquele por quem o Filho do Homem é entregue. Ou seja, interessante, não é? Mesmo nós, sabendo às vezes das consequências negativas de determinadas escolhas, muitas vezes estamos tão obcecados nessa escolha que conhecermos as consequências pode não ser suficiente para que recuemos. Judas sabia que iria traí-lo. Judas sabia quem era Jesus. Jesus estava dizendo que seriam consequências muito tristes. Isto deteve Judas? Judas estava determinado. Ai, porém, daquele por quem o Filho do Homem é entregue, melhor seria para ele se aquele homem, quer dizer, o traidor, não tivesse nascido. Por quê? Porque se ele não tivesse nascido, ele não iria fazer o mal que fez. E que vai repercutir contra quem? Contra ele mesmo. Porque, vejamos, Jesus seria crucificado? Se não fosse Judas, Jesus seria crucificado? O que acham? Sim? Não? Um sim, um não. Um sim total. O que você acha, Roberta? Se não fosse Judas, ele seria crucificado? Seria. Isso havia sido predito. Já estava assim, era um planejamento. Sim, a Rita está dizendo. Exato, Rita. Regina também, sim. A Luciane acha que não. Não, olha só, vejamos lá. Rita, mas em outro momento, claro, não seria Judas, mas poderia ser qualquer outra pessoa que soubessem que eles estavam por ali. Mas houve uma importância muito grande de ser Judas, não é? A Rita, por outra pessoa, sim. O que acontece? Acontece. Lembremos o que Jesus nos diz. Que é importante que o escândalo venha, mas quando ele diz escândalo, são pessoas que estão sujeitas à lei de causa e efeito, que não é o caso de Jesus. Mas quando ele diz, mas ai de quem, por quem o escândalo vem. Ou seja, aquele que se coloca como móvel do escândalo, como móvel de um mal realizado. Se eu não quero fazer,
chega lá na minha frente, e eu digo assim, não vou fazer. E a pessoa, vamos imaginar do planejamento reencarnatório. A pessoa está lá, ela vai desencarnar por uma morte violenta, ok? Necessidade reencarnatória. Pode surgir esta necessidade reencarnatória. E aí, durante um assalto, o ladrão tinha tudo para dar o tiro, mas ele decide não atirar. E a pessoa diz, ai, que bom, né? Que bom. E aí, depois acontece uma outra situação, não sei, pode ser atropelado ou alguma coisa assim, mas se está lá morte violenta, será uma morte violenta, ok? Fato. Que bom para aquele que abriu mão de ser o móvel daquela situação. Não, eu não quero. Então não será esse. Ótimo, melhor para a pessoa, não é? Se ela decidir, ela está o quê? Pegando para ela a responsabilidade da consequência do ato que ela está praticando. Judas poderia não ter feito? Vamos ver, Jesus fala. O que nós achamos? Será que Jesus, que tem essa condição de ver o futuro, Judas tinha condição de dizer, não vou trair Jesus? Às vezes nós vemos uma pessoa e nós só vemos o que vemos, nós não vemos o que não vemos, não é? Eu vou explicar o que eu estou dizendo, porque a gente pode dizer assim, é claro, né, que a gente só vê o que vê, mas a gente não vê o invisível que está por trás de uma pessoa. Temos tempo. Temos aqui a Rita, escreveu, mesma situação do Públio Lentulus, que poderia ter ajudado a Jesus a não ser crucificado naquela época, porém Jesus seria crucificado em outro momento, mas Públio, que seria Emmanuel, né, teria o mérito de sua ação. Mas aquela história, Jesus sabia que ele não aceitaria? Jesus sabe. Às vezes nós só precisamos, não é, Rita e amigos, é de tempo. Só precisamos de tempo. O fato de sermos convidados e dizermos não quer dizer que quem convide esperava um sim. Mas fica o convite. Aquilo fica ali, guardado. Porque ela, primeiro, isso é importante para a pessoa sentir o quê? Que ela tem condições, não é? Tem condições. Está recebendo um convite, tem condições. Mas ainda não se sente preparada. Foi o caso do Públio. Olha que intimidade. O Públio, de Públio Lentulus. Não é? No livro Há 2000 anos, essa história é contada pelo próprio Emmanuel. E nós temos aqui no Videira Espírita o grupo de estudos da obra 2000 anos, não é? O vídeo vai sempre ao ar na terça-feira, aqui pela nossa Thelma Marieta, que é quem desenvolve o estudo de há 2000 anos. Mas Jesus sabe que nós temos todas as condições, mas o que nós precisamos, já falamos sobre o tempo, não falamos? Como o tempo para nós é importante. Porque a natureza, ela também nos fala da ação e da importância do tempo. A árvore vai dar frutos no tempo certo. Eu não preciso ficar ansioso, porque, mas a árvore não deu fruto. Ela vai dar fruto. Claro que vai, ela é uma árvore que dá fruto. Mas vai dar fruto na estação certa. Nós também somos assim. Chega na estação certa e os frutos vêm. Ainda não era o tempo dos frutos do Públio Lentulus, nem era o tempo dos frutos de Judas. Diz vamos dizer assim, as narrativas espirituais, que Judas reencarnaria como a nossa donzela, não, ela tem um codinome, a Joana d'Arc, o nome dela, não me lembro do codinome dela, mas ela seria a reencarnação de Judas, e que foi e terminou supliciada, não é? Como todos os apóstolos terminaram supliciados. Alguns séculos depois, Joana d'Arc também, por lutar pela libertação da França, morreria também supliciada na fogueira. Não é?
Vejamos aqui a continuação. Porque o Filho do Homem vai ser entregue conforme está escrito a seu respeito. Ai, porém, daquele, já vimos isto. Enquanto eles comiam, versículo 22. Enquanto eles comiam, depois de tomar o pão e o abençoar, ele o partiu, deu a eles e disse: tomai, isto é o meu corpo. Depois de tomar um cálice e dar graças, deu a eles, e todos beberam dele, e disse-lhes: este é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. E aqui nós temos uma referência bem clara sobre o sacrifício, não é? É o sacrifício de Jesus, dos apóstolos que depois também morreram pelo martírio, e dos primeiros cristãos, quantos e quantos também tiveram o seu sangue derramado em favor, não é, de muitos. No versículo 25, em verdade vos digo que nunca mais bebereis do fruto da videira, até aquele dia em que o beba o vinho novo no reino de Deus. Bom, nós estamos falando de vinho de uva? É claro que não estamos falando do vinho da uva, mas estamos falando de uma essência. O vinho é a essência da uva, não é? Ali fermentado. E havia, então, ele fala aqui, o fruto da videira. Em verdade vos digo que nunca bebereis do fruto da videira até o dia em que o beba vinho novo no reino de Deus. Jesus disse: eu sou a videira e vós os ramos. E são os ramos que produzem a uva, não é? Então Jesus veio trazer a revelação do reino de Deus, veio trazer a revelação das leis de Deus. E ele vai dizer que até nós atingirmos o reino de Deus, que não beberíamos mais, ou seja, que ele não viria mais até nós, porque ele é a videira. Então, ele não daria mais de forma direta, como trouxe para nós, enquanto cá esteve entre nós, e de que estaria privando de novo de uma aproximação conosco mais direta, mais à frente, bem mais à frente. Então, que durante muito tempo não privaríamos da presença da videira, ok? Essa presença direta, porque é claro que Jesus está presente entre nós, mas a presença direta da videira, como esteve entre nós há 2000 anos, estamos sem esta presença contundentemente aos nossos sentidos, como esteve entre nós há 2000 anos. Mas está presente entre nós e tudo que nos trouxe, toda a seiva que nos trouxe, toda a essência que nos trouxe, e nós entramos em contato com essa essência todos os domingos aqui juntos, permanece conosco para que a cada dia nós vamos, pouco e pouco, nas oportunidades que a providência divina faz chegarem até nós, podemos chamar de provas, podemos chamar de expiações algumas, oportunidades que a nossa encarnação nos traz, através da providência divina, para irmos avançando em direção ao reino de Deus. E é tão interessante que a gente fala em avançar, parece que é para fora, mas não é. Esse avançar é para dentro. Quanto mais profundamente, mais elevamos e mais descortinamos em nós a luz que está em nós. Lembrando aqui a nossa mensagem inicial de hoje, não é? Nas palavras de Jesus: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens.